preocupas muito com a opinião das pessoas. Tu és aquelas pessoas que pensam, nossa, o que será que as pessoas vão dizer se eu fizer isso, se eu começar esse projeto, se eu começar esse negócio? Isso é algo que te preocupa, que te aflige? Se a tua resposta for sim, a conversa de hoje é justamente contigo. Olá, estrela da minha vida! Eu sou Edilane Cardoso, a host desse podcast que convida-te a não colocar limites nos teus sonhos. E o meu objetivo aqui é que tu não só pares de colocar limites nos teus sonhos, como construas a vida que faz sentido e tem significado para ti. Eu, esses dias, estava a refletir sobre julgamentos alheios, porque é algo que acontece muito. As pessoas, quando querem começar a criar conteúdo, quando as pessoas querem tirar um projeto do papel, quando as pessoas querem começar a comunicar o seu trabalho no digital, é muito aquele medo. Ai, meu Deus, e se não der certo? Ai, o que as pessoas vão pensar? O que as pessoas vão dizer? Ai. E vamos legitimar esse medo, começo de conversa, porque é um medo genuíno do ser humano. Eu já falei sobre isso em outros episódios, mas hoje eu quero trazer uma visão que eu ouvi num podcast. Eu estava a ouvir um podcast com a Andrea Vermont, acho que é esse o nome dela, que ela até tem uma instituição com esse nome, em que ela disse esta frase que eu vou trazer aqui. Nós só somos imprescindíveis para nós. Ela, quando disse essa frase, eu fiquei a pensar, Calma, como assim? Nós só somos imprescindíveis para nós. Então vamos lá refletir e conversar sobre isso. E por que eu estou a associar isso a essa questão de ter medo de julgamentos e coisas das pessoas? Eu vou tentar explicar isso da forma como o meu raciocínio formou essa ideia, da forma como eu comecei a refletir sobre esse assunto e trazer para cá. Primeiro ponto aqui. Tu já perdeste alguém? Já perdeste alguém? Já tiveste um familiar, um amigo, alguém que faleceu, que morreu, que bateu a caçuleta, que passou desse mundo para outro, que fez a viagem, que fez a passagem, sei lá, como que tu chamas e dizes isso, aí no lugar onde tu vives, enfim. A pergunta é simples. Tu já perdeste alguém na tua vida? Muito provavelmente a resposta é sim. Um amigo, um conhecido. Mas eu quero que tu penses em alguém que realmente te fez muita falta. Avó, enfim. Pai, mãe, whatever. Tu provavelmente já sentiste na pele a dor de ter perdido alguém. E por mais que esse assunto seja um assunto muito sensível, se tu não estiveres completamente curado, desculpa, 1000 perdões, mas eu preciso para te fazer chegar no ponto que eu quero e fica aqui comigo, tá? Eu já perdi pessoas na minha vida, ok? Já perdi pessoas na minha vida. E quando nós perdemos alguém, o nosso mundo desaba. Nós, naquele momento, nós não conseguimos pensar em mais nada. É uma dor que nos consome, que nos destrói por dentro. Mas a verdade é que a vida continua. Por mais doloroso que seja dizer isso, a vida, ela continua. A gente sofre, a gente chora a perda daquela pessoa. Nós demoramos tempo até nós conseguirmos engatar e entender que esta pessoa não faz parte mais da nossa vida. E a única certeza que nós temos, ok? A única certeza que nós temos na vida, desde o momento que um bebê nasce, a única certeza que existe é que um dia a gente parte. Um dia a gente deixa esse plano, um dia a gente deixa essa vida, um dia a gente deixa essa terra, que é uma das coisas até que me faz questionar por que as pessoas são tão más umas para as outras, por que as pessoas criam guerras, por que as pessoas entram em conflitos desnecessários, se aquilo que sustenta a vida é simplesmente o fôlego. Se tirarem isso, você vai cair duro.
Vai morrer, vão te enterrar e vão te esquecer que você existiu. A vida das outras pessoas vão continuar na mesma. Então, pra quê, sabe, criar essas coisas? É uma coisa que, enfim, eu não entendo, mas continuando aqui na nossa conversa, quando nós perdemos alguém, por mais doloroso que seja, nós continuamos a viver e nós nos habituamos e nos adaptamos a viver uma vida sem essa pessoa. Por isso, se tu já perdeste alguém na vida, tu sabes que foi assim. Tu ficaste muito mal, mas a vida continuou. E se tu me disseres, Edu, para mim não foi bem assim, porque a minha vida não continuou, a minha vida estagnou, eu estou aqui paralisada, procuro uma terapia. De verdade, de coração, procura uma terapia. Por quê? Porque, mais uma vez, a única verdade que nós sabemos é que um dia a pessoa vai partir. Se eu não estou a conseguir superar essa perda na minha vida e adaptar e continuar a seguir a minha vida na mesma, então o problema é muito mais profundo e eu preciso de procurar ajuda especializada, ok? Esquecem que se diz essa palavra, nesse assunto. Por isso, recomendo procurar uma terapia, procurar uma psicóloga. Vai e tenta da melhor forma que tu conseguires curar-te dessa perda, ok? Eu, como alguém que já senti perda das pessoas, eu sei que isso é muito real. Naquele momento a gente fica assim, muito mal. Não pode vir nada que soe a lembrança que a gente desaba. Porque o nosso mundo desabou. Só que com o tempo a gente vai recuperando. A gente vai aprendendo a fazer a vida sem essa pessoa. Então, e é aqui onde eu comecei, onde essa frase me tocou muito. Porque nós não somos, de facto, imprescindíveis para a existência do outro ser humano. Nós não somos indispensáveis para a existência do outro ser humano. Seja ele o nosso pai, o nosso companheiro, nossos filhos, amigos. As pessoas vão sentir a nossa falta? Vão ser capazes de nos substituir? Na prática, não. Ok? Por quê? Porque mesmo que seja um companheiro e tu foste a pessoa, nossa, passado um tempo conseguiu, e que bom, não é? Ter outra pessoa e seguir com a vida, ainda assim aquele lugar, pelo menos é o que eu acredito, tá? Que nós ocupamos não pode ser facilmente substituído, não é como se, nossa senhora, agora. Não, tipo, a pessoa, ok, seguiu a vida dela e com base nisso arranjou outra pessoa, porque, enfim, falando de filhos, ok, não vamos falar de companheiros, vamos falar de filhos. Tipo, nenhum pai consegue substituir um filho pelo outro. Cada filho tem ali o seu lugar e ele vai sempre saber que ele teve um filho que foi, não é? Do mesmo jeito que os pais. Enfim, os meus pais são os meus pais. Eu tenho essa consciência que um dia eles vão ter que partir, porque eles não vão virar pedra, não é? Gente, o assunto está mórbido e tu estás a rir do... Essa sou eu, tá, gente? Esse podcast. Não, já é um assunto mórbido. Ele não pode ficar tão mórbido assim. Sorry, guys. Mas eu sei que, pronto, eles um dia vão partir e por mais que seja difícil de aceitar isso e eu sei que vai ser um baque muito grande, mas a minha vida vai continuar. Eu vou substituir os meus pais por outros pais? Não, né, gente? Não. Então, por isso é que eu digo, são indispensável, ninguém é indispensável na vida do outro, ninguém é imprescindível na vida do outro, porque a vida do outro continua na mesma. As pessoas continuam a seguir com a sua vida na mesma. Então, e é aí o ponto que eu quero chegar, por que raios é que tu te preocupas tanto com a opinião dos outros? Por que nós damos tanta importância que o outro pensa se eu partir hoje, amanhã o outro nem sequer vai se lembrar que ele existia, que ele falava mal, que ele falava mal de mim, que eu existia. Ele vai arranjar outra pessoa para ele atazanar a vida e vai continuar a seguir a vida dele na mesma. Na mesma. Então, o que eu quero? Qual é a mensagem que eu quero deixar aqui? Se tu não és imprescindível na vida de ninguém, se tu não és indispensável na vida de ninguém, se tu bazares hoje, que expressão, Edu, mas sim, se tu partires hoje, as pessoas vão te sentir a tua falta, mas vão continuar a vida delas na mesma e não vão parar a vida delas por tua causa,
Por quê? Por que que tu não crias o teu conteúdo? Por que que tu não comunicas o teu trabalho? Por que que tu não te preocupas em construir a vida que faz sentido e tem significado para ti, se tu só és indispensável e imprescindível na tua própria vida? Tu só és imprescindível e indispensável na tua própria vida, não na vida do outro. Por mais que esse outro seja o teu pai, tua mãe, teu filho, teu companheiro, tu não és imprescindível na vida dessas pessoas. Porque se tu fores embora, a pessoa vai seguir a vida dela na mesma. Então, por que que tu te preocupas tanto com pessoas que muitas vezes tu nem conheces? Eu sou uma pessoa que eu sou muito desligada disso. Eu sou muito, mas muito desligada. Óbvio que como um ser humano, eu tenho sim as minhas inseguranças, eu tenho sim as minhas fraquezas, eu tenho sim os meus medos, eu tenho. Mas pensar nisso tudo me faz, sabem, porque expor-me, criar conteúdo, trazer os assuntos, assim, mesmo nos dias que eu não estou a sentir-me a pessoa mais bela do mundo, eu pegar e gravar, eu estou a conduzir o meu carro toda descabelada, isso tudo, mas, epá, surgiu ali uma mensagem que para mim faz sentido eu comunicar e eu abro a câmera, eu falo e eu gravo um reel. Eu fazer isso, eu me expor dessa maneira, não pense que é confortável. Sabe, não pensa que é confortável a Edu sair de casa dela, vir aqui, sentar no estúdio, gravar, trazer um assunto. Não é confortável. Não é bom para mim quando eu recebo um comentário de alguém a dizer, que amadora, que fala irritante, nossa, que voz irritante, que sotaque estranho, ou whatever. Não é confortável para mim. Mas eu não me chateio, isso não me incomoda. E sabe por quê? Antes, era só porque eu pensava, a tua opinião não paga as minhas contas. E eu sei o nível de contas que eu tenho. Certo? Essa era a minha opinião. E esse era o mantra, a crença em que eu me baseava. Hoje em dia eu acrescentei mais uma. Eu não sou imprescindível na vida de ninguém. Eu não sou indispensável na vida de ninguém. A pessoa que está a dizer que eu tenho a voz irritante, que eu sou amadora, que whatever que ela quiser falar, eu nem sei quem ela é, ponto número 1. E segundo, eu não faço diferença nenhuma na vida dela. Ela nem sabe quem eu sou. Se eu morrer hoje, não vai mudar nada, rigorosamente, nada na vida dessa pessoa. Então, para que eu vou me preocupar? Para que eu vou me preocupar? Para que eu vou colocar a minha energia nisso ao ponto de me paralisar de fazer o meu trabalho? Então, é isso que eu quero que tu entendas. Para que ter tanto medo do julgamento de pessoas que nem te conhecem? De pessoas dos quais tu não fazes falta nenhuma na vida dessa pessoa? Pessoas que não sabem de metade da tua vida, da tua história, dos teus porquês, dos teus motivos, dos teus medos, das tuas dificuldades. Elas não fazem a mínima ideia. Elas não fazem a mínima ideia. E se tu não fizeres por ti, se tu não fizeres pelos teus sonhos, ela não vai fazer. Porque tu só és imprescindível na tua vida. Tu só és indispensável na tua vida. Então, essa vida que tu queres construir, que tu estás com medo de construir, porque o que o fulano ou ciclano vai dizer, é essa mesma vida que tu vais deixar de viver, porque só tu és indispensável para a construção dessa vida. Mais ninguém. Mais ninguém. Por mais que tu até tenhas alguém que está a ajudar-te a tirar a ideia ou o projeto do papel, que whatever. Ainda assim, se acontece alguma coisa com esta pessoa, arranja só outra pessoa. Edu, mas não é tão fácil assim arranjar outra pessoa. Quem está a dizer que é fácil? Quem está a dizer que é fácil tu criares conteúdo? Quem está a dizer que é fácil tu comunicares o teu trabalho? Quem está a dizer que é fácil tu tirares um projeto, uma ideia do papel? Não é fácil. Eu tenho consciência disso. O que eu estou a dizer é que aquela pessoa não é imprescindível. Não quer dizer que sem aquela pessoa, acabou, parou. Só acabou e só parou se tu decidires que acabou e que parou. Ok? Eu quando falo sobre esses assuntos, gente,
é difícil para mim controlar, e acreditem, eu estou a trabalhar muito para melhorar esse meu tom mais assertivo. Mas de verdade, o que eu quero que tu entendas e a mensagem que eu quero que tu saias daqui, que tu retenhas, é de facto essa. Que a única pessoa que é indispensável, imprescindível na tua vida és tu. E como tal, eu quero que tu comeces a agir com essa mentalidade. Agir com isso na tua mente. O que o fulano cicano vai pensar? Se eu bazar hoje, o fulano cicano nem vai parar a vida dele por minha causa. Vai continuar na mesma. Vai fazer na mesma. Então, só tenho remédio. Vou fazer na mesma. Vou construir o que eu quero na mesma. Eu, de verdade, eu espero que essa reflexão faça sentido do outro lado, porque foi uma frase que me fez refletir. E eu decidi trazer essa reflexão para cá porque se é algo que eu adicionei, ok? Para me dar mais coragem, mais força, mais energia, mais disposição para ir e fazer o meu trabalho independentemente do que as pessoas tenham a dizer sobre ele. Então, eventualmente, possivelmente, eu quero que seja, ok? Algo que vai ajudar outras pessoas também. E, óbvio, se te ajudou de alguma forma, se fez sentido para ti, se foi algo que, nossa, tu disseste, nossa, Edu, isso bateu num lugar que eu nem sabia que existia em mim, faz-me saber. Porque enquanto outras pessoas perdem o seu tempo a destilar veneno, a julgar, a criticar, a mandar mensagens que eu fico mesmo naquela, por que tu paraste todo dia para enviar um comentário desses? Ter pessoas que enviam comentários ao contrário, que graças a Deus não posso reclamar, também tem muitos comentários positivos de pessoas que acabam de chegar no canal ou acabam de ouvir o episódio do podcast e mandam uma mensagem. Acabei de chegar aqui, parabéns pelo trabalho, continua, whatever. Enfim, muito, muito, muito obrigada por vocês existirem. Então, se essa mensagem bateu-te forte e tu queres me fazer saber, eu vou amar saber que ter trazido essa reflexão aquecida para cá não foi em vão e que fez sentido e que, nossa, se calhar até foi aquilo que de repente, este é o meu objetivo, tá? Que tu ouças isso e te dê assim aquela gana de uma lufada de ar fresco de é isso, eu vou lá e eu vou fazer. Porque eu quero ver isso acontecer. Projetos, ideias saírem do papel, mulheres a construírem vida que fazem sentido e tenham significado para elas. Ponto final. Parágrafo. O que as outras pessoas têm para dizer? São as outras. Quem são as outras pessoas mesmo? Calma. O que estás a dizer mesmo? Não ouvi. Estou um bocadinho parvo hoje, gente, já eu sei. Mas tá, estrela da minha vida. Eu espero que esse episódio tenha feito sentido. Que tenha te ajudado de alguma forma. Se tu gostaste deste episódio e partilhares nas tuas redes sociais, não esquece de marcar-me, @Edulane Cardoso, ok? Ou @Sonhar Sem Limites Podcast, que eu vou amar saber quem é que está do outro lado, amar saber o que é que vocês acharam, o vosso feedback. Se tu não estás inscrita no canal, se tu estiveres a ver pelo YouTube, ou se tu não segues, se estiveres a ouvir pelo Spotify, ou a ver também, que no Spotify também dá para ver, ou ouvir pelo Apple Podcast, enfim. No outro dia eu estive a ver em quantas plataformas nós estamos e eu fiquei, assim, bem chocada com a quantidade de lugares que o Spotify faz a distribuição do podcast. Estamos no Amazon Music, estamos no, acho que é Deezer, no Apple Podcast, no Castbox, assim, infinidade. Já agora, diz-me por onde é que tu estás a ouvir o Sonhar Sem Limites Podcast, porque eu descobri que nas outras plataformas nós também temos pessoas que seguem, que estão inscritas no podcast. Gente, muito, 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 muito obrigada. Muito obrigada. Eu sei que nem em todos os episódios eu digo isso, mas de verdade, de coração, muito, muito obrigada por vocês estarem cá. Muito obrigada por vocês ouvirem o Sonhar Sem Limites Podcast. Muito obrigada por vocês partilharem o Sonhar Sem Limites Podcast. Muito obrigada por vocês fazerem a mensagem chegar a mais pessoas. Muito obrigada por vocês acreditarem no meu trabalho e naquilo que eu faço e naquilo que eu falo e de estarem aqui, de ouvir, de estarem a cozinhar comigo, estarem a fazer um cardio comigo, e se bem que fazerem um cardio comigo, muitas vezes eu penso, nossa, vocês estão a associar a minha voz ao sofrimento, porque eu sei que fazer o cardio é a coisa mais sofrida da vida, mas de verdade, muito, muito, muito obrigada por ouvirem, por assistirem, por apoiarem.
enquanto audiência o meu trabalho, ok? Fico mesmo muito, muito, muito grata e muito feliz. E óbvio, se tu quiseres saber, nossa, como é que eu faço para trabalhar com essa mulher que é louca, que ela fala sério, ela brinca, ela... tudo junto. Como é que eu faço? Porque eu gostei da vibe, da energia dela. Vai estar aqui o link, ok, na descrição. Vai lá, vai conhecer um pouco mais do meu trabalho e ver um pouquinho mais da pessoa que está por detrás aqui do microfone. Gente, já, estou parva. Vamos terminar esse podcast? Ok, vamos terminar esse podcast, Dona Edu, vamos. A gente se vê na próxima semana, no próximo episódio, e eu prometo que eu vou estar um pouquinho mais sério, tá? Tchau!